Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos com Evariste Bartolo, ex-ministro das Relações Exteriores de Malta. Bem-vindo de volta ao programa, é ótimo vê-lo novamente. Muito obrigado, Glenn. Hoje íamos discutir o que deveria ser, na minha opinião, o principal tema de debate na Europa, mas que parece ser uma discussão que ninguém está tendo, que é o fracasso em estabelecer uma arquitetura de segurança pan-europeia inclusiva e funcional. Acho que, como uma breve introdução para nossos ouvintes sobre esse tema, ao final da Guerra Fria, assinamos acordos para uma arquitetura de segurança europeia inclusiva baseada no chamado Processo de Helsinki, uma arquitetura de segurança que incluía a Rússia. E então mudamos de ideia e mais ou menos começamos a nos afastar dos princípios da Carta de Paris para uma nova Europa. E parte do raciocínio era que os russos eram fracos. E em vez de termos uma arquitetura de segurança inclusiva, buscamos a promessa de uma paz hegemônica, ou hegemonia liberal, como agora chamamos. E isso, claro, foi facilitado pela expansão da OTAN, basicamente incluindo todos os países europeus, exceto o maior em termos de população, território, economia e poder militar. Isso significou que cancelamos em grande parte os acordos para essa arquitetura de segurança pan-europeia do pós-Guerra Fria. Agora, a paz hegemônica, como podemos ver, fracassou e por água abaixo. Não existe mais um hegemon e não existe mais paz. Acho que a Ucrânia se tornou tanto o cemitério da ordem mundial unipolar, quanto pode se tornar o cemitério da OTAN sob seus objetivos atuais. Então, novamente, o que a Europa está discutindo agora é o que vem a seguir. Na minha opinião, é bastante lamentável que, se você olhar para a Alemanha, eles estejam dizendo, bem, acho que a solução é gastar centenas de bilhões em armas e assumir um papel de liderança no confronto com a Rússia. Sabe, já fizemos isso antes. Os alemães já fizeram isso antes em sua história. E eu não acho que essa seja a receita para a paz na Europa, que todos nós simplesmente nos armemos até os dentes. Em vez disso, na minha opinião, deveríamos revisitar essa opção pan-europeia que abandonamos nos anos 90 e que, previsivelmente, nos trouxe a esse lugar horrível em que estamos agora. Então fico muito feliz em tê-lo aqui, Evariste, para discutir essas questões. Achei que um bom ponto de partida poderia ser os acordos de Helsinki, porque foi realmente aí que lançamos as bases, não foi? Sabe, como o Bloco Comunista do Leste e o Bloco Capitalista do Oeste poderiam encontrar alguns acordos em comum, como essencialmente compartilhar um continente? Então sim, isso aconteceu em 1975. Eu queria saber se você poderia detalhar um pouco as ideias por trás disso e por que isso foi, acredito, o pilar fundador. Bem, Glenn, acho que algumas semanas atrás eu teria compartilhado sua interpretação otimista desse processo. Mas agora passei bastante tempo analisando 50 anos de arquivos de segurança nacional dos Estados Unidos, que estão disponíveis online e oferecem muitos insights sobre o que acontecia nos bastidores da diplomacia americana e europeia. Eu diria que, no máximo, os Estados Unidos, e acredito que os líderes europeus de centro-direita, viam Helsinki e o processo da CSCE como uma política de gestos, no máximo, muito mais simbólica do que significativa. Na pior das hipóteses, esse tipo de diplomacia pode ser classificado como diplomacia pérfida, da qual o Reino Unido foi acusado durante muitos séculos, especialmente pelos franceses, de que praticavam uma diplomacia cheia de traições e promessas quebradas. Por que estou dizendo isso? Porque mesmo se voltarmos no tempo, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill já havia elaborado planos para atacar a Rússia. Você sabe, o projeto impensável, que foi desclassificado em 1998. Quero dizer, você vai estar trabalhando com seu aliado para derrotar Hitler, e já está pensando em voltar contra ele para derrotá-lo.
Minha impressão é que, historicamente, mesmo se considerarmos os séculos 19 e 20, a única Rússia com a qual os Estados Unidos e a Europa Ocidental conseguem conviver não é como um parceiro igual. Tem que ser ou uma Rússia fraca ou uma Rússia derrotada. E mesmo se olharmos apenas para o Acordo de Helsinki de 1975, quando vemos a avaliação que Henry Kissinger faz dele, porque o presidente Ford está preocupado que os bálticos já começaram a protestar que com o Acordo de Helsinki suas fronteiras não mudarão, o que significa que eles sempre permanecerão dentro do bloco soviético. Kissinger lhe diz, não se preocupe, o Acordo de Helsinki não significa nada. Não é um tratado, é um papel sem valor. E eu acho que isso já mostra muito, mesmo em 1975. Então não estamos falando dos últimos 30 ou 20 anos, mas mesmo em 1975, já era muito óbvio que, para os Estados Unidos, o que importava era a OTAN. Na verdade, nesses documentos confidenciais que vemos online no Arquivo de Segurança Nacional, os Estados Unidos dizem que nossa abordagem em relação à Europa se baseia em 3 pilares. Número 1, OTAN. Número 2, União Europeia. Número 3, CSCE. E eu repito, e cito Kissinger novamente, dizendo, bem, isso é exibicionismo da esquerda, então vamos tolerá-los um pouco para brincarem com esse conceito, sabe, de detente e de construção de uma espécie de arquitetura de segurança europeia. Mas, na verdade, o que queremos é fortalecer a OTAN. E mais do que isso, o texto realmente diz que a CSE é um bom cavalo de Troia. Porque, por meio do pilar dos direitos humanos e da democracia política, podemos realmente ajudar aqueles grupos na Europa Oriental e nos Bálticos a enfraquecer a União Soviética. Enquanto a União Soviética via a CSE como um acordo de segurança, acredito que os Estados Unidos e a Europa Ocidental a viam como um bom cavalo de Troia dentro do bloco soviético, por meio da instrumentalização dos direitos humanos e da democracia política. Isso pode soar muito pessimista e pode parecer muito reducionista, mas repito, uma análise minuciosa desses documentos, e especialmente do que acontece depois de 1990, acho que comprova o que estou dizendo. Existe um estudioso russo muito interessante, Fyodor Lukyanov, que acho que uma vez escreveu algo semelhante. Ele apontou que os acordos de Helsinki colocaram uma bomba relógio dentro da União Soviética. Enquanto isso, os países ocidentais nunca, ao que parece, cumpriram sua parte do acordo, que era a ambição de superar um pouco dessa política de blocos de soma zero. E há também muita literatura que apoia o que ela está dizendo. Esqueci o primeiro nome dela. Zarate. Ela é uma estudiosa, acho que francesa ou americana. Ela escreveu extensivamente sobre o fracasso dessa arquitetura de segurança inclusiva. E ela também escreve que os americanos nunca foram realmente sérios em relação aos acordos de Helsinki, que isso era visto como algo que minaria um sistema internacional dominado pelos Estados Unidos e novamente dominado pela OTAN. Mas também houve outros acordos. Então, quando decidiram expandir a OTAN, por exemplo, os americanos propuseram o Ato Fundador OTAN-Rússia de 1997, que era basicamente sobre aproximá-los. Mas, na verdade, era só para que os russos não reclamassem tanto da expansão da OTAN. Inclusive, no livro de Zarate, ela cita Bill Clinton, que ao ser apresentado a esse acordo, disse, espera um segundo, então isso significa que temos que assinar isso e prometemos não colocar nossas forças militares na Europa Oriental. No entanto, podemos simplesmente sair do acordo quando não quisermos mais cumpri-lo. E é tipo, tá bom, vamos assinar. Então, novamente, é uma forma de superar a oposição enquanto continuam avançando. E acho que esse é o principal problema. Mas trazendo para o tempo presente. Mas Glenn, vamos voltar um pouco para 1090. Estamos falando de Helmut Kohl e George Bush. George Bush pede para Helmut Kohl ir a Camp David. Isso é em 1090. Ele diz, não traga o Genscher com você, porque Genscher não está fazendo o que gostaríamos que ele fizesse.
Genscher era uma voz no deserto dizendo: por que precisamos da OTAN? Com o fim do Pacto de Varsóvia, por que a OTAN não se transforma na CSCE e cria uma arquitetura de segurança única que inclua todos e não seja contra a União Soviética? E Bush diz: não podemos deixar que Genscher, você sabe, pense que concordamos com ele, não concordamos com ele. E de fato, Kohl diz a Bush: não vou trazer o Genscher. Tells Bush, no, I will not bring Genscher. This was just 2 years before Genscher. Isso foi apenas 2 anos antes de Genscher deixar de ser ministro das Relações Exteriores. Então, mesmo em 1990, com Genscher dizendo: vamos ter uma arquitetura de segurança europeia comum, que seja cooperativa em vez de confrontadora, Bush lhe responde: não queremos isso. E não podemos deixar, e agora estou citando literalmente, não podemos deixar a União Soviética arrancar a vitória das garras da derrota. Não vamos falar sobre parceiros iguais. Vamos lá. Nós somos os vencedores. Eles são os perdedores. Eles têm que obedecer ao que dizemos. Obviamente, isso nunca foi dito publicamente, mas nesses documentos do Arquivo de Segurança Nacional, tanto na época de Bush quanto, ainda mais, na época de Clinton, você vai encontrar isso repetidas vezes. You're going to find this over and over again. It was called the two-track approach. Isso era chamado de abordagem de 2 vias. Diziam uma coisa para os russos, mas quando conversavam com a Alemanha, com os bálticos e com os europeus orientais, especialmente os poloneses, diziam outra coisa. Enquanto isso, o Departamento de Estado estava trabalhando em um plano para ampliar a OTAN. Obviamente, a União Soviética e depois a Rússia, por meio de sua inteligência, sabiam que existiam programas práticos sobre quando a ampliação ocorreria. Mas eles nunca contavam isso aos russos. Diziam: não se preocupem, a ampliação acontecerá apenas gradualmente e vamos consultá-los em cada etapa. Mas aí você vê que não era bem assim. This is not the case. And throughout, something that really strikes me. E ao longo de tudo isso, algo que realmente me chama a atenção. Há uma reunião entre Manfred Wörner, que era o secretário-geral da OTAN, na época de que estamos falando, nos anos 90. Ele está conversando com o presidente da Duma. No final, o presidente da Duma teve que lhe dizer: achei que você veio aqui para discutirmos, não para me dar uma palestra. E isso é recorrente. E então você vê até mesmo a fraqueza de Gorbachev. E Gorbachev, assim como Primakov e outros, estão meio que aconselhando e alertando ele. Você está cedendo em tudo, e eles não nos respeitam. Não somos considerados iguais. E isso vai humilhar e prejudicar a Rússia e prejudicar muito a Europa, porque uma nova linha deve surgindo. Essa é a história muito traiçoeira disso. Porque no mês passado eu estava na Geórgia com o ex-embaixador americano Jack Matlock, que estava lá e que negociou o fim da Guerra Fria com os russos como embaixador na União Soviética. Ele também fez o mesmo ponto que você faz agora. Ele argumentou que, sob Clinton, ele dizia aos russos: olha, vamos encontrar uma Europa inclusiva e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, ele ia aos outros países do leste europeu e dizia: não se preocupem, a OTAN está chegando, vamos expandir. E era tudo como ele disse, falando pelos dois lados da boca, enganando os russos o tempo todo. E outros acordos que tivemos também, porque existia a parceria para a paz com a Rússia. E eles venderam isso para os russos, como: olha, esta é uma alternativa à expansão da OTAN. Mas, na verdade, era uma forma de alinhar os militares de todos os países do leste europeu aos padrões da OTAN. E, em vez de ser uma alternativa, foi um trampolim para a expansão da OTAN. E também, sim, o embaixador Matlock destaca que isso não foi uma mudança de estratégia ou algo assim. Foi apenas enganação. Apenas manter os russos calmos e evitar muita oposição enquanto avançávamos com nosso objetivo de paz hegemônica. Mas sempre foi planejado para apunhalá-los pelas costas, efetivamente. Sim, eu concordo. E você pode ver isso até mesmo, por exemplo, em 1954. Então estamos falando agora de praticamente 20 anos antes do Acordo de Helsinki.
A União Soviética já havia sugerido que deveria haver uma conferência de segurança para discutir e construir confiança entre os dois lados. E os Estados Unidos disseram, não sentimos necessidade disso. Enquanto isso, e isso é assustador, o Pentágono estava elaborando planos para invadir a Rússia em 1º de janeiro de 1957. Essa era a Operação Drop Shot, na qual eles realmente planejavam lançar 300 bombas nucleares na Rússia e 20 mil toneladas de armas convencionais para enfraquecer o país. Quero dizer, eles teriam obliterado, acredito, 75% do potencial industrial, matado quase 3 milhões de pessoas e causado quase 7 milhões de feridos. Nearly 7 million casualties. And this is not even two tracks, but even triple. E isso não é nem mesmo uma duplicidade, mas sim uma triplicidade. Dizer uma coisa, fazer outra, e ao mesmo tempo, o tempo todo se preparar para a guerra. E isso é realmente preocupante. Gostaria também de destacar um episódio específico no início de 1990, em janeiro, uma reunião entre Lech Wałęsa e Bill Clinton. Lech Wałęsa disse a Bill Clinton: não confie nos russos, porque em uma mão eles seguram uma caneta, na outra eles têm uma granada. E lembre-se do Visegrad face ao Street do Ocidente. A Rússia não faz do Ocidente. Russia is not part of the West. So it's even civilizational. It's not only. Então é algo até civilizacional. Não é só, sabe, que queremos uma Rússia fraca porque não gostamos do seu sistema político e econômico, ou porque queremos seus recursos. A Rússia tem que se comportar. Se ela não fizer o que queremos, vamos invadir a Rússia. Podemos ser Napoleão, podemos ser Hitler, podemos ser outros. Mas parece que a única Rússia com a qual os Estados Unidos e a Europa Ocidental estão dispostos a conviver é uma Rússia fraca e derrotada. E então, quando você tem a Carta de Helsinki e depois você tem Paris, The Charter of Helsinki, and then you have Paris, and then you have the Istanbul Declaration. e então você tem a Declaração de Istambul. A linguagem ali é muito boa em termos de segurança mútua, como promover o diálogo, como fazer mediação, como trabalhar juntos para que nenhum país se sinta ameaçado pelos outros. É interessante que quando os russos perceberam que os Estados Unidos continuariam pressionando pela ampliação, em determinado momento eles fizeram uma sugestão. Vamos realizar uma conferência de segurança para abordar as preocupações de segurança dos países bálticos e dos países do leste europeu. Há um reconhecimento, até mesmo por parte dos russos, de que eles entendem as ansiedades da Europa Oriental e dos Bálticos que haviam acabado de sair de sua experiência soviética. Who had just come out of their Soviet experience, they understand that anxiety, but is the Eles entendem essa ansiedade, mas a maneira de lidar com isso é ampliar a OTAN, ou podemos ter algum tipo de acordo de segurança. Tanto Bush quanto Clinton descartaram essa possibilidade, dizendo, olha, Helsinki é um sonho bonito, mas o que temos, a realidade, é a OTAN. O que também é interessante é que tanto os países bálticos quanto os do leste europeu dizem que querem estar na OTAN não porque vem uma ameaça da Rússia, mas para poder controlar quaisquer iniciativas e surtos autoritários dentro de seus próprios países. Portanto, eles não veem isso como uma ameaça da Rússia. É mais uma preocupação interna do que um medo de que a Rússia vá atacá-los. Mas o que está muito claro é que os Estados Unidos querem dominar a Europa Ocidental e querem dominar a Rússia. Então, nada de parceria igualitária. E o que também está muito claro é: não deixe a Alemanha e a Rússia se aproximarem. Devemos sempre fazer o possível para mantê-las separadas. Em determinado momento, há uma discussão de que, para a unificação acontecer, a Alemanha deve permanecer fora da OTAN. Novamente, uma abordagem de dois caminhos. Eles dão aos russos a ilusão de que sim, isso pode ser considerado, pode ser discutido. Mas então, ao conversar cara a cara com Helmut Kohl, fica muito claro: queremos você na OTAN, porque se você não estiver na OTAN e tivermos que retirar as armas nucleares que temos baseadas na OTAN, qual outro país europeu vai aceitar nossas armas nucleares? Esse é o tipo de lógica que vemos acontecer repetidas vezes. Genscher believed that that was possible.
Genscher acreditava que era possível não apenas manter a Alemanha fora da OTAN, mas de fato dissolver a OTAN e criar uma arquitetura de segurança comum. Mas obviamente os Estados Unidos nunca aceitariam algo assim. Fosse Bush, Clinton, eventualmente Obama ou Biden, todos eles. Tem sido uma posição consistente. O espírito de Helsinki, na minha opinião, foi morto antes mesmo de nascer, porque os Estados Unidos não acreditavam nele. Os europeus orientais não acreditavam nele. E eu diria que os políticos de centro-direita na Europa também não acreditavam, especialmente quando falamos dos países do norte. Porque acho que países como Espanha e Itália, e possivelmente a França, teriam acreditado em Helsinki e tentado concretizá-lo. Mas de outra forma, olhando para trás agora, eu diria que isso nunca teve chance de dar certo. Também porque a energia e o impulso eram para a ampliação da OTAN. Primeiro ampliar a União Europeia e depois, em um segundo momento, ampliar a OTAN. Lembro quando encontrei o ministro Lavrov em Sochi há 4 anos, e ele me contou sobre a conversa que teve com o presidente Romano Prodi na época. Prodi lhe disse: isso vai funcionar a seu favor, o fato de incluirmos os países bálticos e os países do leste europeu na União Europeia, porque agora, ao se tornarem parte do nosso clube, nós vamos acalmá-los. Eles vão se sentir seguros e protegidos, e serão menos anti-Rússia. Lavrov respondeu: guarde minhas palavras, em alguns anos veremos que a União Europeia se tornou mais anti-Rússia, ao invés de vocês terem acalmado os Estados Bálticos e os Estados do leste europeu. E infelizmente isso aconteceu. Aconteceu. E uma coisa que gostaria de dizer sobre isso, pela minha experiência pessoal, não sei se rio ou choro. Em 2021 e também em 2022, o ministro Lavrov estava escrevendo para todos nós, ministros das Relações Exteriores da União Europeia. Ele obviamente citava o Acordo de Helsinki, a Carta de Paris e a Declaração de Istambul para falar sobre segurança indivisível, e que a minha segurança não ameaça a sua segurança, e que devemos trabalhar juntos para construir essa casa europeia comum que obviamente morreu com Gorbachev. Ele escreveu para cada um de nós. Pelo menos por uma questão de cortesia, sentei-me para responder e enviei uma resposta imediatamente dizendo que acredito em segurança cooperativa, que deveríamos trabalhar juntos, deveríamos negociar. Caos se instalou. Eles disseram: quem te autorizou a escrever para ele? Nós não escrevemos para o ministro Lavrov. Não queremos falar com o ministro Lavrov. Se algo for acontecer, as coisas têm que ser resolvidas no campo de batalha. Quero dizer, você consegue imaginar? Nem sequer tiveram a cortesia de responder. Eles nem entraram no mérito se o que eu disse era idiota, ou se era traiçoeiro, ou se colocava a segurança da União Europeia em risco. Simplesmente o gesto, simplesmente o passo de responder. Quero dizer, isso é terrível. Eu não consegui acreditar. E naquele momento, com algumas pessoas, eu disse, mas até Bismarck nos ensina que quando declaramos guerra, temos que ser elegantes e escrever uma bela carta, ainda mais quando estamos tentando buscar a paz, sabe? Conversei com muitos diplomatas europeus, e muitas vezes eles confirmam o que você diz, que sempre querem ter uma relação calorosa, cortês ou boa com os russos. Eles geralmente são contrariados não com não, somos anti-Rússia, mas com precisamos de solidariedade, temos que falar com uma só voz. E o problema é que essa única voz é sempre uma de atitudes de ignorar, desrespeitar e confrontar. Então, sempre que falam em solidariedade e em uma só voz, o que soa maravilhoso, essa única voz nunca é a ideal. É sempre o denominador comum para adotar um hostil. E Glenn, na verdade, uma só voz não é voz nenhuma. E por que eu digo que não é voz? Porque é a voz do ventríloco. A voz vem de Washington. E o que acontece aqui é como um fantoche. Você repete o que a voz lhe disse em Washington.
E pela minha experiência, novamente, o único tipo de relacionamento que os Estados Unidos toleram com a Europa Ocidental, e tem feito isso ao longo dos anos, até mesmo com o Plano Marshall, é envolver a União Europeia em uma rede de dependência que começou exatamente após a guerra para garantir que os europeus não se levantem novamente e desafiem de alguma forma o poder que vem de Washington. E é tão triste ver seus colegas, e digo isso honestamente, com tristeza, no Conselho de Assuntos Externos, sem nem mesmo ter uma discussão séria. Talvez haja outra maneira de enxergar isso. Perhaps is there another way of looking at this? No. Wait for what Biden is going to say. Não. Espere para ver o que o Biden vai dizer, especialmente através do Blinken, porque ele costumava participar regularmente. E posso te dizer, em 2022, ficou muito difícil ver qualquer diferença entre o Conselho de Assuntos Exteriores e o Conselho Ministerial da OTAN. Sabe, ficou muito difícil distinguir qual é qual, porque, obviamente, os países neutros, incluindo Malta, nossa presença estava sendo cada vez mais enfraquecida e eles queriam nos atrair. E acabou virando um bloco só. Na verdade, deveríamos renomear a UE, sabe, deveria ser OTAN. Não pode ser só o ERA se a OTAN for sobreviver de alguma forma nos próximos anos. Mas é assim. E a União Europeia perdeu todo o senso de liderança. It's like that, and the European Union has lost all sense of leadership. And I remember Juncker making a very important point when we were going to. E me lembro de Juncker fazer um ponto muito importante quando íamos discutir o documento sobre autonomia estratégica, que a União Europeia deveria ter autonomia estratégica. Ele disse, embora costumasse ser desacreditado como alguém que não era sério, que bebia demais, pelo menos tinha alguma visão estratégica. E ele costumava dizer, se vamos ter autonomia estratégica, primeiro precisamos ter uma voz autônoma. Primeiro, precisamos ter uma voz em que falamos por nós mesmos. Não simplesmente repetimos o que outros disseram. E é por isso que, infelizmente, vejo que todo o processo que começou com Helsinki não levou a lugar nenhum. E até mesmo as notas do Departamento de Estado, quando esses documentos foram disponibilizados em 1987, em 2018, dizem ao olharmos para Helsinki, vemos a tragédia dos caminhos não trilhados e das promessas traídas. Any triste. Deveríamos estar comemorando 50 anos de paz e cooperação, justamente quando enfrentamos tantos problemas que só podem ser resolvidos se trabalharmos juntos. Quero dizer, estamos passando por mais uma onda de calor, mudanças climáticas. Essa é uma área em que deveríamos estar debatendo e colaborando. Mas, obviamente, com toda essa tensão e com todo o dinheiro agora sendo destinado ao militarismo, o aquecimento global, no qual a União Europeia costumava ser uma campeã. Eu me lembro da União Europeia. Nos diziam para termos muito orgulho do nosso modelo social europeu, que o nosso não era como o modelo neoliberal americano, onde tudo gira em torno de dinheiro e militarismo. Deveríamos exercer nosso soft power. Deveríamos liderar pelo exemplo. Onde foi parar tudo isso? Porque com 5% agora destinados ao setor militar, a Europa vai perder seu modelo de bem-estar social. E estão nos dizendo, vamos passar de um estado de bem-estar para um estado de guerra, porque é isso que precisamos fazer. Bem, é sobre a falta de autonomia estratégica dos europeus. Tive uma entrevista interessante com o coronel Lawrence Wilkerson, que foi chefe de gabinete do Powell durante o governo Bush. E ele me contou como, novamente, posso colocar um link na descrição para quem se interessar, mas ele estava explicando como na Casa Branca eles colocaram um quadro branco com os diferentes líderes europeus de vários países. E eles basicamente diziam, sabe, quem vamos levantar e quem vamos derrubar, tipo, rebaixar. E eles analisavam, sabe, com base no quanto esses líderes estavam dispostos a apoiar ou servir aos interesses americanos. Ele deu o exemplo de que da Noruega eles tinham o Jens Stoltenberg. E disseram, ele fará qualquer coisa que a América quiser que ele faça. Esse nós temos que promover. Eles estavam explicando como controlar os europeus, como fazer com que os europeus fossem suficientemente obedientes. Acho que isso é... Então, novamente, não é uma teoria da conspiração.
É só que você organiza as coisas. E posso te dizer pela minha experiência pessoal como eles te intimidam de forma muito educada. Sim. E talvez às vezes nem tão educadamente assim. Por exemplo, eles não queriam que eu me encontrasse com o Lavrov. E eu disse, sabe, somos um país soberano. Eu não vou me encontrar com o ministro Lavrov para discutir como vamos minar os Estados Unidos ou como vamos usar Malta para lançar mísseis nucleares de Malta e atacar a Europa. Vamos discutir turismo, vamos discutir relações bilaterais, cultura, educação. Não, não. Por que você deveria ir? E então, como punição, nunca me deixaram encontrar com Antony Blinken no Departamento de Estado. Devo dizer que, como não tenho respeito por Antony Blinken, Tait Savason Raid Puniu. Na verdade, acho que conheci alguns dos seus subsecretários que eram inteligentes e com quem eu podia ter discussões francas. E posso te dizer que eles não estavam satisfeitos com o rumo das coisas. Por exemplo, a política de organizar uma cúpula pela democracia e dividir o mundo entre os anjos democráticos e os demônios autoritários. E isso é tão triste. E recentemente, não sei, Glenn, se você está ciente, acho que é um livro brilhante, do James Fulbright, sobre a arrogância do poder. É realmente um bom livro em que ele tenta entender de onde vem essa arrogância do poder. E ele tenta entender isso até culturalmente, não apenas como poder econômico ou militar. E ele diz que provavelmente é uma espécie de ética puritana, onde dizemos ao mundo inteiro como deve se comportar. Where we tell the whole world how to behave. And he says there are two phases of. E ele diz que existem duas fases do puritanismo. Ele escreveu isso em 66. Ele disse que há duas faces na política externa americana. Uma baseada no humanismo de Lincoln e a outra baseada na dominação, sabe? Você faz o que eu mando. E eles se comportam assim não só com a Rússia e a União Soviética, mas até com essa tendência na política americana que é dominar todo mundo, não só a União Soviética ou a Rússia. Então, ter uma estrutura igualitária de segurança, como proposta em Helsinki, como incorporado no espírito da Carta de Paris e da Declaração de Istambul, isso não serve. É a OTAN, porque na OTAN é onde dominamos e onde dizemos a todos o que fazer, a ponto de agora termos chegado ao ponto patético do secretário-geral chamar o Trump de papai. Quero dizer, é inacreditável. It's incredible. It's incredible. Bem, acho que vale a pena contextualizar o que a expansão da OTAN significou, em termos de minar todos os acordos que haviam sido alcançados desde o ato final de Helsinki em 1975. Os acordos de Helsinki estabeleceram a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, a CSCE. E em 1990, isso lançou as bases para um tratado para uma nova Europa. De fato, a Carta de Paris para uma nova Europa. Acho que foi em novembro de 1990. Sempre digo 1090 e então... E ela tinha componentes-chave. Falava de segurança indivisível, o que significa que um lado não deve aumentar sua segurança às custas dos outros, o que vai contra o conceito de política de blocos. E de fato, era para ver uma Europa sem linhas divisórias, baseada na igualdade soberana. A soberania de que um lado desfruta deveria ser igualmente desfrutada pelo outro. Esses mesmos princípios dos acordos de Helsinki foram usados para transformar a CSCE em uma organização real em 1994, que passou a ser a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, a OSCE. Isso tinha como objetivo criar uma arquitetura de segurança inclusiva para a Europa, da qual a Rússia também fazia parte. Mais uma vez, era baseada nos acordos de Helsinki e introduzia as mesmas ideias: segurança indivisível, fim das linhas divisórias na Europa e igualdade soberana. Mas o que a expansão da OTAN representa? Bem, então você tem um lado expandindo seu bloco em direção às fronteiras russas. Agora um lado está aumentando sua segurança às custas do outro. As linhas divisórias, em vez de serem removidas, estão apenas sendo movidas para mais perto das fronteiras da Rússia. E também a OTAN introduziu o conceito de desigualdade soberana, em vez de igualdade soberana. Porque o que dizemos é, bem, nós somos democracias liberais, vocês não são.
Então, podemos interferir nos seus assuntos internos, porque é promoção da democracia. Vocês sabem, vocês não podem fazer isso conosco. Podemos fazer intervenções humanitárias, porque somos os campeões dos direitos humanos. Vocês não podem fazer isso. Então podemos fazer isso em Kosovo. Vocês não podem fazer isso, digamos, em Donbas ou na Crimeia. E assim, você cria um conjunto de regras para nós e outro para eles. Então todos os princípios fundamentais dos acordos de Helsinki são jogados pela janela. E em vez disso, construímos uma Europa hegemônica. E veja, você poderia explicar a uma criança por que isso criaria problemas, como isso faz com que voltemos à política de blocos. E mesmo assim, quando dizemos isso aos russos, de repente agora dizemos, não, isso não entra em conflito de forma alguma. É só que, sabe, nossa hegemonia é benigna. É uma hegemonia liberal. Sabe, quando dominamos, todos vão se beneficiar, como o rei filósofo, porque vamos ajudar todos a desenvolver sua democracia, boa governança e tudo mais. Toda a política de blocos é simplesmente varrida para debaixo do tapete. E apresentamos os russos como se eles estivessem de alguma forma acreditando em teorias da conspiração de que, bem, nós os traímos. Bem, é claro, nós os traímos várias vezes, repetidamente. E é por isso que acho interessante trazer isso para o presente, porque agora estamos dizendo, bem, nós realmente não íamos expandir a OTAN para a Ucrânia. Só estávamos dizendo isso. E também, agora que os americanos estão tentando sugerir um cessar-fogo, é como, sim, vamos fazer um cessar-fogo. Confie em nós. Depois teremos uma discussão política sobre um acordo. Quero dizer, dá para culpar os russos por não confiar em nós? Se eu estivesse aconselhando eles, diria, vocês não podem confiar. Quantas vezes é possível ser enganado? E sejamos honestos, a enganação já faz parte do jogo. Eles não vão cumprir nada do que estão dizendo. Então a confiança se perdeu, e por um motivo muito justo. Mas eu digo isso de forma consistente. Uma frase que aprendi e que não tinha pensado antes é que devemos ter reuniões apenas com países que compartilham dos mesmos ideais. Então, mesmo quando voltamos lá atrás para as Nações Unidas, se você observar como os Estados Unidos tratam as Nações Unidas, novamente é uma organização multilateral. Lá você tem que tratar todos como iguais, mesmo que obviamente tenha o poder de veto e possa fazer o que quiser. Não use as Nações Unidas. Novamente, quando se trata da CSCE e da OSCE, não. Mostre sua preferência pela OTAN, que você está com seus aliados e faz o que decide fazer. E estamos levando isso agora a extremos ridículos. Fiquei bastante chocado recentemente. Taking this now to ridiculous extents, and I was quite shocked recently. I read a speech given by Christine Lagarde. Li um discurso feito por Christine Lagarde e Janet Yellen, que passaram anos, décadas, falando sobre fronteiras abertas, globalização, como precisamos de comércio aberto, como precisamos trabalhar juntos. E elas estavam realmente dizendo aos CEOs das empresas, de agora em diante, o comércio vai acontecer cada vez mais dentro de um grupo restrito de amigos que compartilham nossos valores. Isso foi antes do Trump, sabe? Isso foi há 4 anos. Quero dizer, pegar essa ideia de que existe um grupo restrito de amigos e que só vivemos aqui, acho que isso mostra a crise profunda e o declínio de um mundo unipolar, onde a União Europeia faz parte apenas porque quer se agarrar às abas do casaco dos Estados Unidos, em vez de construir uma nova relação com o resto do mundo. Porque há pessoas dentro da União Europeia e dentro da política europeia que, ao longo dos anos, estiveram dispostas a ter uma relação de igualdade com o resto do mundo, que não fosse baseada em 500 anos de colonialismo, onde você faz o que eu mando. Existem aqueles que ainda acreditam que o colonialismo ainda está presente. Mas houve outros que, ao longo dos anos, quiseram trabalhar para construir uma relação de igualdade com a África, com a Ásia, com a América Latina. Esses, infelizmente, foram enfraquecidos. E a União Europeia agora está em uma situação em que não consegue aceitar a realidade do que está acontecendo. Você sabe, o poder está mudando, a tecnologia está mudando, a economia está mudando. E o que devemos fazer?
Militarizar como atalho, o que também é muito míope. O que eu também acho que está acontecendo agora por causa disso é que eles estão se voltando contra o próprio povo. Então, o alto patamar moral de antes, de direitos humanos, democracia, liberdade, se tornou muito difícil de ser discutido abertamente sem ser acusado de traição. Se a maioria das pessoas diz, nós não queremos guerra e não vamos ser recrutados para exércitos, ainda assim fazem o que podem para ir contra elas. E eu acho que, como resultado, a União Europeia já perdeu suas credenciais para ser uma líder democrática, especialmente por causa de sua cumplicidade com o genocídio em Gaza e seus padrões duplos, 2 pesos e 2 medidas. Em algumas áreas, você vê repressão e falta de liberdade, mas em outras áreas onde é geopoliticamente conveniente, não vê. E até isso já foi perdido agora. A credibilidade de ter o soft power, de liderar pelo exemplo, e de ter uma política de valores e de poder brando, em vez de, você sabe, poder duro. Rather than, hard power. Você disse algo interessante sobre minar as Nações Unidas, porque isso é uma questão histórica. Sempre que se tenta estabelecer uma instituição internacional que represente o direito internacional, seja o conceito da Europa ou agora as atuais Nações Unidas, seja lá o que for, uma das coisas que historicamente a enfraquece é que os Estados acabam tendo mais lealdade a alianças exclusivas do que a esse arcabouço de direito internacional. E isso também foi parte do problema com a OTAN, pode-se dizer. Porque quando a OTAN se expandiu pela primeira vez após a Guerra Fria, em março de 1999, menos de 2 semanas depois, atacou a Iugoslávia. Isso é importante porque esse ataque à Iugoslávia não tinha um mandato das Nações Unidas. Foi um ataque ilegal, uma guerra de agressão contra a Iugoslávia pela OTAN. Mas a retórica na época era interessante porque eu estava no exército naquele momento, e me lembro muito bem de como eles falavam. Diziam, bem, sim, não é legal, mas estamos diante da ameaça de um veto da Rússia e da China. E eles não acreditam, eles não têm os mesmos valores liberais, democráticos e humanitários que nós. Então, a OTAN precisa ser capaz de deixar isso de lado e agir no espírito da ONU. Em outras palavras, você cria uma OTAN dominante na Europa e então ela basicamente tem a autoridade para deixar a ONU de lado e agir sob seu próprio mandato. E isso é frequentemente o que chamamos de ordem internacional baseada em regras. Temos um conjunto alternativo de regras. Nós escrevemos as regras e vocês as obedecem. E o problema é que eles sentem que são donos das Nações Unidas. Eles foram o único país que, após a Segunda Guerra Mundial, pôde sediar uma instituição como essa, usando também seu orçamento para controlar as Nações Unidas e sem demonstrar respeito por ela. Vou contar um episódio recente, sem entrar em muitos detalhes, mas sei que recentemente o secretário-geral Antônio Guterres gostaria de ter se encontrado com Marco Rubio. Ele se recusou a vê-lo e disse para falar com o nosso embaixador. Quero dizer, esse tipo de arrogância mostra que não é verdade que vocês acreditam em regras comuns para todos, que estão sujeitos à mesma realidade e dentro do mesmo quadro comum. Eu só aceito o modelo em que eu domino e os outros fazem o que eu mando. E isso é terrível. Isso é terrível. E novamente, recentemente, eu estava me referindo ao livro de J. William Fulbright, que diz que, sabe, costumávamos acusar os vietnamitas de lutarem por seu país porque estavam simplesmente obedecendo ordens de Moscou ou de Pequim. E ele disse, isso mostra que você nunca leu um livro de história sobre o Vietnã, ou a geografia do Vietnã, e você entenderia que eles vêm lutando contra os chineses há 1000 anos, e que agora não vão simplesmente obedecer ao que eles mandam. E Ho Chi Minh, quando anunciou a Declaração de Independência, estava, na verdade, citando a Constituição americana.
Então, simplesmente dizer, sabe, que Ho Chi Minh é um fantoche comunista e coisas assim, é terrível. E vemos isso acontecendo repetidas vezes. Isso não deixa muita esperança ou otimismo. Mas, ao mesmo tempo, acho que a única esperança é que o resto do mundo, pelo menos os 86% que não são completamente controlados por Washington, possa se levantar e reagir contra esse tipo de dominação. Parece que é a única maneira de manter a dominação afastada. Só espero que possamos encontrar um arranjo sem recorrer à guerra. Porque, infelizmente, em períodos como esse, em que há uma potência em declínio e outras potências emergindo, geralmente isso resulta em guerra. E isso é algo que, na era atômica, não podemos nos dar ao luxo de ter. Concordo. E acho que essa é minha última pergunta, no sentido de saber se há algum motivo para sermos mais otimistas agora. Porque, bem, novamente, no mundo bipolar durante a Guerra Fria ou no mundo unipolar, sempre havia um jogo de soma zero com os russos. Quero dizer, se eles estão fracos, é bom para nós. Mas hoje em dia, se não os acomodarmos e sempre optarmos pelo engano e por tentar enfraquecê-los ainda mais, o que vemos agora é que estamos empurrando-os ainda mais para outros centros de poder. Então, novamente, no século XIX, quando tentamos empurrar a Rússia de volta para a Ásia, a ideia era, sabe, empurrá-la para uma região insignificante, mas agora estamos empurrando-a para os braços da China. Índia, Irã, todos esses gigantes eurasianos. Então, do meu ponto de vista, adotando uma visão bastante realista da política, os incentivos mudaram um pouco. Se você tentar enfraquecer a Rússia agora, acaba fortalecendo seus adversários, em vez de marginalizar a Rússia na Europa. Em outras palavras, você prefere ter um arranjo de segurança comum, forte e gerenciado com a Rússia na Europa, ou prefere enfrentar um bloco eurasiano muito poderoso? Então parece que, em um sistema multipolar, pode haver alguma esperança de reviver parte do Ato de Helsinki ou seus processos. Você vê da mesma forma? Ou, como você começou essa conversa, não compartilha do meu otimismo? Só, Glenn, se isso for encarado como um choque de realidade. Eu me lembro da discussão superficial que tivemos quando a guerra estourou na Ucrânia, até um pouco antes disso. Lembro de ter tido uma conversa com Josep Borrell sobre isso. E eu disse a ele, você tem certeza de que não está empurrando a Rússia para os braços da China? Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Sabe, a Rússia não confia na China. Além disso, porque os chineses estão invadindo a Sibéria, eles vão tomar conta. Então os russos consideram os chineses dominantes demais. Quero dizer, e tudo isso foi construído sobre essa premissa, como a premissa de que se sancionarmos fortemente a Rússia, vamos derrotá-la economicamente, se não militarmente. E é como se você não lembrasse que o mundo não é composto apenas pelo G7 e pela União Europeia, que 86% das pessoas vivem no restante do mundo. Então esse tipo de miopia histórica que vem da arrogância histórica, eu ainda acredito. Considero uma vantagem sermos um dos poucos países da União Europeia que foram colonizados, não colonizadores. Por isso nossa perspectiva é diferente daqueles que tiveram impérios. Podemos ver a União Europeia de baixo, não é? É de dentro e da bem. E vejo que essa mentalidade ainda está presente. Só espero que haja um choque de realidade quando nos próximos anos, até mesmo o que está sendo proposto em termos de militarização e aposta no poder duro falhar. Pelo menos então haverá um retorno à sobriedade, um retorno à racionalidade, um retorno ao diálogo para vermos o que podemos fazer juntos para negociar. Só espero que possamos fazer isso. Espero que isso possa ser feito com os Estados Unidos, espero que possa ser feito com a União Europeia, com o resto do mundo, com os BRICS, com a América Latina, com a Ásia, com a África, porque caso contrário a situação simplesmente vai piorar. The situation will simply get worse. Well,
Bem, com essa nota semi-otimista, acho que podemos encerrar por aqui. Muito obrigado. Agradeço suas percepções sobre esse assunto, porque realmente acredito que a discussão sobre arquitetura de segurança pan-europeia é algo que deveríamos estar tendo. Nossos políticos deveriam estar tendo. We should learn from history. Devemos aprender com a história. Mas precisamos sempre lembrar que a história é uma boa professora, mas precisamos ser bons alunos. Não podemos depender apenas da professora. Obrigado. Thank you very